E então, depois de 4 anos de restauração, descobriram um elemento diferente no quadro do Vermeer, que é um cupido, né? E ele foi mostrado ao público e foi revelado agora há pouco, no dia 24 de agosto de 2021. E esse cupido aparece no quadro Moça Lendo uma Carta à Janela, que foi datada entre 1657 e 1659. O Vermeer era um pintor que fazia as coisas, os quadros, bem vagarosamente, né? Hoje, por exemplo, imagina-se que ele tenha sobrevivido 34, 35 quadros seus, então não são muitos. Por isso que essa restauração tem um valor muito intenso, né? Porque também muda um pouco o entendimento que a gente tem do quadro, que era antes pintado sem essa figura, né? Parecia não ter essa figura, né? Era só uma parede branca atrás da moça lendo a carta, né? E então essa imagem angelical, né, apareceu depois de 4 anos de restauração e foi apresentada, como falei, primeiramente na terça-feira agora, na Pinacoteca de Dresden, na Alemanha, e essa mudança foi tão grande que esse quadro está sendo apelidado de Novo Vermeer, né? É quase um novo quadro, porque vocês veem, é uma moça, né, lendo a carta, tem uma cortina assim do lado, é, parece até que a gente abriu a cortina e está vendo o que, que ela está, é, assim, o que, que ela está lendo, né, dá uma curiosidade, ela está imersa naquela carta, tem umas frutas em cima da mesa, e com a imagem do cupido, essa ideia de que pode ser uma carta de amor, né, fica mais evidente, né, fica mais é, de acordo com de essa ideia romântica, né, de que a gente está vendo uma moça enternecida ali pelas palavras. E essa imagem foi descoberta primeiramente em 1979, numa radiografia. E depois confirmada, assim, de certa maneira, por um processo de reflectologia infravermelha em 2009. Eles tiveram essa certeza de que existia essa figura, mas não se sabia, então, por que o Vermeer tinha apagado esse cupido, né? E então ninguém mexeu no quadro, né? Bom, se foi a vontade dele não ter mais o cupido, ok. Mas só ficava o mistério, né? Por que será que ele teria tirado esse cupido da pintura? Mas em 2017, quando a restauração desse quadro começou, os especialistas descobriram que a tinta que estava na parede do quadro, né, havia sido adicionada por outra pessoa, em outro período. E essa descoberta foi realizada devido a uma investigação com vários testes de laboratório, né? E então descobriram que tinha uma camada de sujeira e entre a primeira tinta e a tinta de baixo, né? Eles com bisturi descobriram esse tipo de discrepância, né? E aí então tiveram a certeza de que a pintura tampando o cupido não foi feita pelo próprio Vermeer, foi feita décadas depois. E então ficou evidente que era necessário retirar essa camada, né, e revelar o quadro de acordo com o planejamento do Vermeer. Então, essa descoberta foi anunciada em 2019 e a chefe da pesquisa, a Uta Neidart, disse que havia sido a experiência mais incrível da carreira dela como restauradora, né, como chefe de pesquisa. E esse quadro vai ser, então, ele será apresentado
numa exposição que é o Johannes Vermeer On Reflection. Pela primeira vez, vai ser agora dia 10 de setembro a 2 de janeiro de 2022, na Alemanha, né? Na galeria, na Gemäldegalerie, lá em Dresden. E a exposição vai ter 10 pinturas do Vermeer. Então, 10 pinturas por um total de 34, 35 é bastante coisa, né? São pinturas pequenas que ele fez, mas que tem um apuro, né? Um grande detalhe, né? E essa vai ser o carro-chefe assim dessa exposição, né? E o Vermeer, ele foi um pintor do de Delft, né? E ele nasceu em 1632 e morreu em 1675. E um pintor holandês, né? E ficou famoso por depois da sua morte, né? Ele morreu pobre e bem empobrecido e ficou como se fosse o ícone dessa idade de ouro da pintura holandesa. Então, esse quadro ele é muito interessante. Ele tem um quadro que tem um quadro de Cupido, e esse quadro de Cupido parece que o Vermeer tinha uma coisa parecida. Ele usava modelos para sua pintura, né? Às vezes usava bonecos, né? Usava a modelo para pintar o rosto, depois deixava um boneco lá para representar essa pessoa, né? E a pintava. E talvez esse Cupido também tivesse na sua própria coleção particular, né, de pinturas, e foi adicionado e agora então revelado. Então esse foi o vídeo sobre essa revelação do novo Vermeer. E se vocês tiverem sugestões de temas e coisas que vocês acham interessantes da gente comentar por aqui, eu gostaria muito de saber. Então, até o próximo vídeo.